Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos os estudos de hoje, gostaríamos de pedir a você que desse um like, se inscrevesse e compartilhasse para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre os possessos das perguntas 473 a 480. Na pergunta 473, pode um espírito tomar temporariamente o envoltório corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro sem que se acha encarnado neste corpo? Um espírito, ele literalmente entra dentro do corpo de uma pessoa e ali ele pode agir mesmo sem estar encarnado? E eles respondem que o espírito não entra em um corpo como a gente entra numa casa. Ele identifica-se com um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme queira, sobre a matéria que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois esse terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Quando reencarnamos em um corpinho, essa ligação do nosso perispírito com o corpo físico vai se dando à medida que o corpo vai se desenvolvendo. Começa com a célula do pai, a célula da mãe, forma o ovo e ali o ovo vai desenvolvendo um corpinho de criança. E neste desenvolvimento, o perispírito vai se ligando molécula a molécula a este corpo. Então não tem como ele ser substituído por um outro espírito. No caso, a possessão não é a entrada de um espírito num corpo de um encarnado. Não é isto que acontece. E nós vamos ver o que é que realmente acontece. Na pergunta 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, a coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? E os espíritos respondem, sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos, mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que a sofre, seja por sua fraqueza, seja por seus desejos. Eles vão encontrar a sintonia dentro daqueles que estão encarnados, porque nós não nos conhecemos, não sabemos exatamente o que temos de sombra a ser trabalhada dentro de nós. Mas os espíritos sabem, porque eles sintonizam com essa sombra e conseguem aí a chave, a porta aberta para poder influenciar e dominar a vontade daquele que está sendo obsediado. E eles continuam a resposta. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismos têm sido tomados por possessos, dizendo que há casos da medicina, há casos em que o problema é no corpo físico, em que o problema é daquele que está encarnado, no corpo que está encarnado, precisando de tratamento que à época não eram conhecidas essas doenças e era tudo tomado ou tudo tratado através do exorcismo. Kardec faz uma nota. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Eles achavam que existiam demônios e que esse demônio podia entrar dentro do corpo da pessoa. Visto que nesse sentido não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possesso na conformidade da ideia que essa palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem.
Quando chega o estado da subjugação, é que a obsessão já evoluiu a um tal ponto que a vontade da pessoa encarnada, ela deixa de ter ação. A pessoa encarnada não consegue mais dominar o fenômeno, ela se sente subjugada pelo espírito. Na pergunta 475, pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Nós sabemos que existem muitos casos muito difíceis, mas eles respondem assim: sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Às vezes a pessoa sofre tanto, chega no fundo do poço, que ela, pelo fato de estar sofrendo demais, ela consegue vontade firme, determinação, consegue desenvolver a fé, pede ajuda e a ajuda vem e ela consegue se libertar dessa subjugação. Na pergunta 476, mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Há casos em que a pessoa nem percebe que está sendo obsediada ou mesmo subjugada. E aí Kardec está perguntando, então pode haver interferência de uma outra pessoa no sentido de ajudar? Como é que seria isso? E eles respondem, sendo ela um homem de bem, essa terceira pessoa, a sua vontade poderá ter eficácia, solicitando o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais virtuosa for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Pode haver então a interferência, a ajuda de uma terceira pessoa, de uma pessoa boa com uma moral elevada? Pode, porque tanto a sua moral elevada pode afastar os maus espíritos, quanto ela pode pedir ajuda dos bons espíritos, interferir naquele processo e ajudar a pessoa. Mas é necessário que aquele que está sofrendo a obsessão queira realmente. Queira realmente se livrar, perceba que está sob influência espiritual e queira se libertar. Aí então a ajuda consegue encontrar eco na própria pessoa e libertar a pessoa. E eles continuam. Há pessoas a quem agrada uma dependência, que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência terá. Os espíritos bons não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. A pessoa, então, que vai interferir no processo, ela realmente tem que ter uma moral elevada, tem que ser um espírito bom para poder ajudar, tanto interferindo, afastando os espíritos inferiores, quanto atraindo os superiores. Na pergunta 477, as fórmulas de exorcismo tem alguma eficácia sobre os maus espíritos? E eles respondem que não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Porque há muitos que fazem o tratamento espiritual, digamos assim, ou o exorcismo propriamente dito, recitando fórmulas, recitando palavras especiais para ver se afasta os espíritos. Só que eles dizem que não são essas palavras, não são essas fórmulas que têm ação sobre os espíritos. O que tem ação realmente é se a pessoa que está indo para ajudar tem uma moral elevada, ela consegue, através da sua vontade, através do seu magnetismo, auxiliar aquele que está sofrendo o processo obsessivo. Na pergunta 478, há pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsediadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Há pessoas que têm boas intenções, mas mesmo assim são obsediadas. O que é que se faz então para se manter afastado ou livres dessas influências espirituais negativas? Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor
lhes dar as sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo, em vendo que nada conseguem, afastam. É a atitude firme no bem, é a determinação. Para isso, nós precisamos estar sempre estudando e buscando o tratamento espiritual. Ir a uma doutrina, tomar um passe, ler um bom livro, orar, ter o bom hábito da oração em casa todos os dias, porque a nossa mente ela vai se moldando às sugestões que nós damos todos os dias. Então, se todos os dias nós tomarmos o remédio da oração, nós vamos conseguir melhorar o nosso padrão vibratório. Vamos conseguir com mais facilidade o contato com o mundo espiritual e afastarmos-nos das influências negativas, até porque a gente vai perceber logo quando está recebendo uma influência negativa e vamos conseguir administrar melhor o processo. Na pergunta 479, a prece é meio eficaz para a cura da obsessão? E eles respondem que a prece é em tudo um auxílio poderoso. Mas não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja, aquela prece decorada. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir, aqueles que fazem alguma coisa, aqueles que são determinados, aqueles que agem. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torna necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Precisamos perceber em cada um de nós o que é que precisa ser trabalhado. Nisso consiste a reeducação espiritual. É para isso que o Espiritismo veio, para nos mostrar o que está faltando no nosso aprendizado? O que precisamos trabalhar dentro de nós? E dar-nos as ferramentas, os instrumentos, nos ensinando que a oração sim ajuda demais, porque é a vontade firme e determinada daquele que está sofrendo o processo obsessivo no sentido de se melhorar. Na pergunta 480. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue um indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa da enfermidade, quando houver descurado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Percebem a semelhança, o raciocínio que eles estão desenvolvendo para nos fazer entender que demônio é expulsar o demônio, é se curar, né? Se a gente entender isso por se curar, por sair da sintonia do espírito inferior, por curar uma doença. Agora, uma coisa pode ser verdadeira ou falsa conforme o sentido que empresteis às palavras. Tudo depende da nossa interpretação das palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade e alegoria. Compreendei bem isto e não esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. As palavras que nós usamos, expulsar demônios, né, essa ideia, o que a gente entende por isso? Se nós ainda temos aquela ideia de que existe um ser que se chama demônio, capaz de entrar dentro de outro ser, influenciar, fazer para o mal, eximindo, tirando da pessoa encarnada a responsabilidade dos seus atos, isso não é verdade. Por quê? Porque a doutrina espírita nos ensina que existem espíritos inferiores, sim, voltados para o mal, sim, que nos influenciam, sim, se eles encontrarem sintonia em nossas mentes, eles vão conseguir agir. Essa obsessão, essa influência, ela pode se tornar muito profunda a ponto de subjugar a vontade daquele que está encarnado. Porém, ele não vai entrar dentro do corpo da pessoa. E se a pessoa que está encarnada quiser realmente se modificar, buscar ajuda e estiver determinado a mudança, ele vai conseguir o amparo, a ajuda que precisa para se livrar dessas influências espirituais.
Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.